Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem, designadamente, cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constitui um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país. Bom dia, sejam muito bem-vindos à sessão Liderança e Gestão de Equipas Comerciais. O meu nome é Pedro Carvalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje iremos contar com a presença do professor Dr. João Pargana, que é coach e formador em liderança e negociação. É professor no ISEG Executive Education, onde leciona liderança e negociação no MBA, pós-graduações e programas executivos. Foi fundador da Dynergy em Portugal, empresa europeia líder em Human Side of Business. Foi membro do Board Internacional da Dynergy, sendo responsável por liderar a empresa em 4 países europeus. A sessão de hoje terá a duração de 30 minutos e ficará gravada. No final, iremos reservar 10 a 15 minutos para as vossas questões. Para tal, poderão colocar essas questões no nosso espaço de Q&A. Passo agora a palavra ao professor João Pargana. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Antes de mais, bom dia a todos. E vamos aproveitar esta meia hora que aqui temos para, de uma maneira mais clara e objetiva, esclarecer esta questão da liderança e gestão de equipas no âmbito do Sales Performance. Eu vou dividir aqui esta minha apresentação, este pequeno debate, em 4 pontos. O porquê desta disciplina, o que é que abordamos, como é que se desenrola e depois um exemplo final para que possamos verificar como é que as coisas irão decorrer. Bom, porquê então um tema de liderança e gestão de equipas num B2B Sales Performance? Designadamente 3 motivos. O primeiro, porque estamos numa escola de gestão e eu acho que faz todo o sentido que qualquer programa
tenha a ver com executivos e com desenvolvimento pessoal, inclua matérias ligadas à liderança e à gestão de equipas. Portanto, estamos de facto numa escola de gestão e isso é muito importante. Depois, a liderança é também um aspecto ligado ao desenvolvimento pessoal. Portanto, não é só o tema liderança e gestão propriamente dita, estamos também a falar e a abordar o tema do desenvolvimento pessoal, como mais à frente iremos verificar. E depois, independentemente das pessoas já hoje terem uma função de liderança de equipas, compete-nos a nós preparar as pessoas para esse futuro. Portanto, há que, e daí ter surgido esta matéria no programa, de modo a, por um lado, trabalhar com aqueles que já hoje são líderes de equipas deste tema, e por outro, para partilhar com aqueles que não o são hoje, mas vão ser amanhã, como esperamos, líderes de uma equipa, designadamente de uma equipe comercial, já levem daqui algum valor acrescentado. Portanto, este foi o porquê de surgir este tema dentro do programa. Agora, a segunda questão é o quê? O que é que vamos abordar? Nós, como sabem, ou ficam sabendo, temos 12 horas para abordar este tema em 3 módulos de 4 horas. Portanto, vamos ver 3 vezes 4 horas, 12 horas para discutir e falar acerca do tema liderança e gestão de equipas. E eu vou abordar isto numa trilogia, e quando digo vou abordar com a vossa participação, como já iremos verificar, numa trilogia, que é importante, que eu sempre abordei na liderança e gestão de equipas, que é o fazer fazer e o fazer acontecer. Quando se fala no fazer, estamos a falar no eu próprio, eu pessoa, e nesta questão de qual é o meu papel no meio da equipe. E aqui há 2 temas que vamos trabalhar, entre outros, que é a questão do exemplo e a questão dos valores e da ética. Portanto, é a minha parte, compete à minha parte. E, naturalmente, dentro dos valores e da ética, depois temos alguns skills, designadamente skills ligados à comunicação e à motivação. Portanto, temos aqui um tema que é o fazer, que é a minha parte, o eu. Depois temos outro tema que vamos abordar, que é talvez a parte mais importante e mais cheia, que é o fazer. E aqui o fazer é a relação entre o eu e a minha equipa. Eu, enquanto gestor e líder de uma equipe comercial, e a minha equipe. E aqui temos alguns temas que são temas preponderantes. Primeiro, a questão do coaching, de saber dar a questão do coaching aqui numa tripla dimensão. Na dimensão do desenvolvimento da equipa. Aliás, eu costumo brincar e dizer que a mim, enquanto líder de equipas, pagam para desenvolver pessoas e não para motivar pessoas. Eu vou deixar este paradoxo para depois, para o curso propriamente dito. Depois tem temas muito importantes na área comercial, que é, por exemplo, a visita acompanhada e qual deve ser o meu papel durante a visita acompanhada, e temos também a questão da avaliação global do desempenho. Então temos aqui aspectos muito ligados ao coaching, não o coaching executivo, mas o coaching do treinador, do formador. Depois temos a questão importantíssima do feedback cotidiano. Uma coisa é fazermos uma avaliação dos nossos cursos, das nossas pessoas e desenvolvermos, outra coisa é a questão do feedback. E aqui é muito importante saber dar feedback pela positiva, naturalmente, mas também feedback quando as coisas não correm bem. E este é um tema que nós vamos abordar nesta área do fazer. Finalmente, quando se fala em fazer, há aqui também um aspecto muito importante, que é encarar sempre a equipa numa forma de sinergia. Nós trabalhamos sempre as equipes no 1 mais 1 igual a 3. No fundo, a equipe faz sentido, e as equipes comerciais fazem sentido também, e eu como líder devo fazê-lo, se conseguirmos retirar da equipe mais do que aquilo que cada uma das pessoas dariam individualmente. E, portanto, aqui no 1 mais 1 igual a 3. Portanto, fazer, por um lado, fazer, por outro, e, finalmente, o fazer acontecer. E aqui sou eu com a minha equipe e o futuro. E o fazer acontecer é sermos inovadores, é sermos criativos, é termos uma visão para o futuro, visão para os nossos produtos, para a maneira como abordamos os nossos clientes, e, portanto, esta componente do fazer acontecer, que vamos também abordar na ação. Portanto, fazer, a minha parte, fazer e fazer acontecer. Com estes temas do feedback, do coaching, da liderança e motivação, da questão da equipa e da questão de sermos criativos e de colocarmos o cliente
como em primeiro lugar. Como costumamos dizer, o cliente nem sempre tem razão, mas está sempre em primeiro lugar. Portanto, isto é o que nós nos propomos desenvolver nestas 12 horas. Depois é a questão do como. Como é que vamos fazer? Estamos numa ação para executivos, num programa de executivos, e, portanto, nitidamente temos de ter aqui uma componente pedagógica prática. E há aqui quatro dimensões que eu gosto de trabalhar quando abordo estes temas. O primeiro é a reflexão. Vamos refletir sobre o tema, imaginemos, e depois já vamos dar o exemplo. Depois da reflexão, são debates e discussões, temos a ação, casos práticos. Depois de termos trabalhado o caso prático, temos a questão do feedback. O que é que aprendemos? Porque ao fazermos role-plays, que vamos fazer vários, vamos dar feedback aos participantes. Os participantes vão fazer o auto-feedback e daí vão surgir as lessons learned, o que é que aprendemos com isso. E depois, estabelecer um plano de ação, o que é que as pessoas pensam levar para o seu local de trabalho, que essa é a parte importante. Portanto, começamos por refletir, debater, discutir. Depois temos um caso prático, em que as pessoas fazem roleplays comigo e entre elas, depois veremos, uma metodologia muito prática. Depois temos as lessons learned, o que é que aprendemos com este caso, em concreto, ou seja, e auto-feedback é que eu me dou a mim próprio, que feedback é que recebo de mim, da minha enquanto professor e dos colegas, e depois quais são os meus compromissos para o futuro, ou seja, o que é que eu me comprometo a fazer. Talvez dando aqui um exemplo, possa ilustrar melhor esta sessão. Imaginemos a questão do feedback. Há uma questão sempre discutida, que é como é que eu, como sou um gestor e líder de uma equipe comercial, dou feedback a um comercial sem o desmotivar. Ok, este é o tema. Portanto, primeiro ponto, vamos à reflexão, começamos por debater. O que é isto do feedback? O que é que devemos ter em atenção? O que é que não devemos ter? A seguir é dado um caso. Caso prático. Imaginemos um comercial que não respondeu ao cliente, que está em atraso. Enfim, fazemos um roleplay. Podemos fazer vários roleplays. A seguir, damos feedback às pessoas. Ou seja, o que é que retirou deste roleplay? Ao ter feito este roleplay aqui, em sala, num ambiente, enfim, informal, o que é que se correu bem, o que é que correu menos bem? E depois vamos ver que lições então é que aprendemos desta situação de dar feedback. Imaginemos que, e é uma coisa que muitas vezes se retira, é que quando dá-se feedback devemos evitar juízes de valor e ideias pré-concebidas relativamente à pessoa. Isto é um tópico bem trabalhado e que trabalharemos em sala. Portanto, eu devo evitar juízes de valor e evitar ideias pré-concebidas. Imaginemos que eu, ao ter feito em sala roleplay, emiti vários juízos de valor sobre aquela pessoa, não importa agora, e recebo esse feedback. Agora daqui para a frente, então, o que é que eu levo daqui positivo para o meu futuro, enquanto líder comercial? Levo que eu devo evitar juízos de valor quando dou feedback às pessoas. Como é que eu posso fazer? Ou seja, como é que eu transfiro isto para a prática? Uma coisa muito simples, que trabalhamos, se eu der o feedback baseado exclusivamente em factos, eu estou a dar um contributo para evitar entrar em juízos de valor. E, portanto, é essa lesson learned, é essa ação que eu levo comigo para o futuro. Este exemplo é um exemplo ao nível do feedback, mas podia ser ao nível do coaching, ou da visita acompanhada, ou de uma reunião de avaliação, em todos os temas que vamos trabalhar. Portanto, aparece sempre esta quadrilogia, digamos, uma reflexão, a ação, o que é que aprendi e depois o que é que daqui eu levo para o futuro. E há sempre aqui também três condições que estão presentes para quando estamos numa ação que é eminentemente prática e participativa, nós possamos levar e levar, de facto, um valor acrescentado. Três pontos que são fundamentais. O primeiro ponto fundamental é o self-awareness, é quem sou eu hoje. E nós começamos o programa por aí. Quem sou eu? Quem é o João Pargana hoje? O que é que o João Pargana tem de positivo enquanto líder comercial, gestor de uma equipe comercial? O que é que ele hoje não faz bem ou precisa melhorar? Claro que esses temas são sempre problemáticos, mas este self-awareness é importante. Eu posso obter este self-awareness uma autoavaliação que eu faço de mim próprio, mas também posso obter o self-awareness ou melhorar o meu self-awareness porque do feedback que recebo dos outros participantes, de mim próprio, de eu, João Pargana, na sala, e, portanto, vamos desenvolver este aspecto que é do self-awareness.
Depois de ter essa consciência, há um segundo passo muito importante, que é o querer. As pessoas só mudam se quiserem mudar, só melhoram se quiserem melhorar. Claro, todos queremos melhorar, mas é preciso querer. E o querer é poder, como às vezes se diz na gíria, mas o querer é fundamental. E, finalmente, não basta ter essa consciência, self-awareness, não basta querer, é preciso fazer. Porque se eu não faço, nada acontece. Eu costumo dar o exemplo, fui fumador durante muitos anos, o meu self-awareness a determinada altura estava sempre presente, eu tinha consciência que o tabaco me fazia mal, ou que não me fazia bem. Eu quase todos os dias dizia que queria deixar de fumar, mas quando tomava um café da manhã eu não resistia e começava a fumar. Portanto, eu tinha consciência da situação, eu queria deixar de fumar, mas eu não fazia. E na liderança, que é eminentemente uma prática, porque quando se fala de liderança fala-se de leadership skills, é isto que é o fundamental, que é, por um lado, eu ter consciência, por outro lado, querer e, finalmente, fazer. E é por isso que o seminário é muito baseado em questão de casos práticos que me vão permitir obter esse feedback, tomar consciência das situações e, a partir daí, poder levar um valor acrescentado que eu possa aplicar no dia a dia. E quando se fala de equipes comerciais, ainda mais, porque o comercial é um homem da vida, um homem prático, um homem do dia a dia, e um homem, uma mulher, um homem aqui com H grande, e portanto, tudo o que não é prática, tudo o que não se centra no fazer, é muito difícil das pessoas aceitarem. E portanto, vamos pôr toda a nossa ênfase no fazer durante o seminário, e espero bem que isto possa tenha-vos esclarecido, e passo agora a palavra ao Pedro para que, se houver aí algumas questões, possamos aligerar e tornar este debate mais participativo. Ok, Pedro? Muito obrigado, professor, pela sua breve apresentação. Vou aqui selecionar duas questões, professor. A primeira é: existem de facto diferenças entre gestão e liderança no âmbito das equipas comerciais? Okay. Isso é um tema de facto muito importante e muito tratado, e na nossa escola, que é uma escola de gestão, ainda mais, naturalmente. Eu, por exemplo, eu sou licenciado em gestão de empresas, não é? Portanto, nessa escola, no ISEG, não sou licenciado em liderança, não é? Nem conheço ninguém que seja licenciado em liderança, mas conheço muita gente licenciada em gestão. De facto, quando se fala de gestão e liderança, as coisas podem se confundir, e nós vamos abordar esse tema, porque quando eu estou a liderar uma equipe comercial, estou a liderá-la, mas também estou a geri-la. No fundo, nós costumamos sistematizar as coisas nesta trilogia. A gestão tem muito a ver com processos, procedimentos e com estrutura. Portanto, tem a ver mais com os hard skills, com a parte hard. E a liderança tem essencialmente a ver com o quê? Com pessoas e com o futuro. E, portanto, depois nós podemos aprofundar estes temas, mas tendo isto presente, isto pode-nos arrumar as nossas ideias. Portanto, eu, quando estou a ser um gestor de uma equipe comercial, eu estou muito centrado na estrutura, nos procedimentos, nos processos, que são muito importantes para a eficácia da pessoa. E quando estou a ser mais líder, eu estou essencialmente a tratar com pessoas e estou a pensar mais presente e futuro, e não tanto no passado. Claro que as duas são essenciais, porque imaginemos que eu sou demasiado líder, centro-me demasiado nas pessoas e no futuro e esqueço um pouco a gestão. O que é que vai acontecer? Pode ser o caos, não é? Porque não há ordem, não há procedimentos, as pessoas não entregam os relatórios, as pessoas visitam os clientes já de cada um à sua maneira, e no B2B isso é fundamental. Portanto, tem que haver regras, não é? Pronto. Por outro lado, se eu sou demasiado gestor e pouco líder, se eu me centro muito nas regras, muito nos procedimentos, as pessoas sentem que é um trabalho burocrático, estão ali a fazer burocracia em vez de estarem a vender, como os comerciais muitas vezes dizem. Portanto, temos que arranjar aqui este equilíbrio entre a gestão e a liderança da equipe. A equipe se conhecer, sem gestão pode ser o caos, mas também sem liderança é uma coisa insonsa, não é? Portanto, é uma coisa que elas se sentem, pronto, são mais uma peça, e isso é muito importante. Portanto, uma sem outra não funciona. Os americanos tinham muito, às vezes, aquela filosofia: se eu tivesse, eu com mais líderes, precisava de menos gestores, quando se falava nas organizações. Não há gestores a mais e líderes a menos. Há muita burocracia, muito procedimento, muita regra. Mas pronto, tem que haver, eu costumo dizer, e os comerciais sabem isso perfeitamente, quando nós começamos, às vezes até um negócio, uma startup, nós temos que ser eminentemente líderes.
sermos criativos, pensarmos futuro. Mas quando as coisas começam a criar dimensão, é preciso de regras, é preciso dar forma. E, portanto, vamos abordar depois essa questão no seminário, que é onde é que eu sou mais gestor e sou mais líder, não é? Porque eu, quando estou a dar feedback à pessoa, posso dar feedback sobre procedimentos ou sobre regras que a pessoa não cumpriu, ou posso dar um feedback sobre a forma e a maneira como a pessoa esteve. E já estou mais na questão da liderança. Portanto, vamos aí ilustrar, e estou convencido que não sei se respondi globalmente, mas também aqui o objetivo não é esse, que tenhamos consciência do que é ser mais gestor ou mais líder e do equilíbrio. É como se fosse uma moeda em que as duas faces são importantes. É importante saber ser gestor e é importante saber ser líder. Por exemplo, só formatando, quando eu estudei gestão nessa escola, diziam que a questão era o que era? Planear, controlar, organizar e liderar. Então a liderança estava dentro da gestão. E muitas vezes já há quem diga isto. Mas vejam, eu tive cadeiras com planeamento e controle de gestão, não é? Finanças, portanto, tudo isso era mais hard skills, mais regras. Por acaso hoje os cursos, felizmente, já têm uma componente mais soft, né? Portanto, de comunicação, de motivação, e dão um maior ênfase também à questão da liderança. Mas ficava por aqui, relativamente a essa questão. Mais alguma, Pedro? Temos aqui mais uma questão, professor. Alguém que não tenha sido um comercial puro poderá ser um bom líder de uma equipa comercial? Mas é um tal tema que os comerciais gostam sempre de ser liderados por alguém que foi um ex-comercial como eles, não é? Pronto, porque senão não reconhecem, nunca vendeu nada, nunca fez nada. Pronto, essa expressão aí do comercial puro, pronto, quer dizer que a pessoa pode ter sido, todos somos comerciais, mas não foi um comercial puro no sentido de foi um vendedor. Eu vou começar por dar um exemplo que até aí na nossa escola, e foi um ex-aluno que é muito conhecido. Será que alguém pode ser ministro da Saúde sem ser médico? Não é? Pronto. Pode-se colocar esta questão. E nós tivemos um exemplo, que é hoje o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, que foi Ministro da Saúde, e que eu conheci na escola, é um economista, não é? Não é médico. E parece que teve sucesso, em tempos difíceis, até em tempos de troika, teve sucesso como Ministro da Saúde. Pronto, então, quer dizer que quando se fala em gestão e liderança, a gente pode ser gestor e líder de uma equipe, de um negócio, sem ser um expert nesse negócio. Portanto, eu posso amanhã liderar uma equipe comercial sem ser um comercial puro. Claro, tem que ter um mínimo, tem que ter mínimo noções do que é ser comercial. Eu, quando comecei a minha carreira, comecei na área administrativa, vinha da gestão, e depois desafiaram para ir para a área comercial. E na altura puseram como chefe de vendas. Todos os comerciais que eu fui gerir tinham muito mais experiência comercial do que eu. Mas eu acho que consegui fazer aí a tal sinergia de equipa, porque não sendo eu um comercial puro, nesse sentido, mas já era um comercial, né, de alguma maneira, consegui gerar a equipa. E o que a equipa espera de mim é que eu pense mais nelas do que ser um concorrente delas. Não é? Eu, quando sou o líder de minha equipa, eu não vou ser um concorrente da equipa, eu vou ajudar a equipa aos objetivos. Portanto, eu admito que alguém que não é um comercial puro possa vir a ser um líder de uma equipe comercial. Claro, o ter sido comercial ajuda. Agora, também há aqui o contraponto que é, por vezes, as organizações, hoje felizmente já não cometem este erro que eu vou enunciar, promovem a líder da equipe, ou líder e gestor da equipe, o melhor vendedor. E nós costumamos dizer às vezes, perdemos um bom vendedor e ganhamos um mau chefe de vendas. Portanto, há pessoas que têm os skills para serem uns comerciais puros e naturais, mas que se calhar não têm a habilidade ou os skills para serem um líder de uma equipe. Claro que hoje em dia diz que a liderança se pode ensinar, é verdade, mas temos que ter muito cuidado. Eu assisti a casos vários durante a minha vida profissional em que se ganhava um mau chefe de vendas e perdia um bom vendedor, não é? Pronto. Era como na área técnica, isso acontecia muito, não é? Promovíamos um melhor técnico, chefe de equipe técnica. Ganhávamos um mau chefe técnico e perdíamos um bom técnico, não é? Pronto. Portanto, isto para dizer, e voltando ao âmbito da questão, eu posso amanhã gerir e liderar uma equipe comercial, mesmo não tendo sido um comercial puro. Até porque, como eu costumo dizer na gestão da liderança, eu posso ter na minha equipe, e tenho equipe, quem sabe mais do que eu, não é? De um tema específico. Claro que eu, como um todo, sou eu que lidero a equipe, sou eu que conheço melhor. Mas especificamente sobre cada área específica, eu posso ter na minha equipe quem seja melhor do que eu. Isso não me assusta de maneira nenhuma, não é? Portanto,
tudo bem. Embora, naturalmente, aqui no curso nós vamos partir do princípio que normalmente os participantes são pessoas comerciais, não é? Portanto, e eu vou trabalhar nesse pressuposto. Mas se não for um comercial, uma pessoa que amanhã quer ir para o B2B porque acha que tem aptidões e pensa que pode liderar uma equipe, é bem-vindo, não é? Eu não tenho problemas nenhuns em trabalhar com essa gente, já o fiz, não é? E terei todo o prazer em voltar a fazê-lo, não é? Portanto, são dois temas interessantes e polémicos, não é? Polémicos, mas está sempre polémica. Mas pronto, isto da gestão e da liderança é como no futebol, não é? Eu gosto de futebol, todos somos treinadores de bancada e todos sabemos o resultado à segunda-feira, não é? Depois do fim de semana. E todos somos capazes de ser ali, todos mandamos as nossas bocas, se eu tivesse, eu fazia, ou acontecia. O problema é fazer lá, não é? E daí também o nosso seminário é muito centrado no fazer, não é? Porque é pôr as mãos na massa que se vai testar a verdadeira gestão e liderança de equipas. E pronto, estamos quase aqui na nossa meia hora, não sei se mais alguma coisa, se queres fechar, Pedro. Sim, professor, acho que podemos fechar, dado que não temos aqui mais nenhuma questão. Ok. Gostaria de começar aqui os agradecimentos, agradecer desde já ao professor pela sua presença no webinar e pelo esclarecimento que nos deu a todos. Gostaria também de agradecer a presença de todos nesta sessão e deixar aqui a nota que ficaremos ao dispor, caso pretendam saber mais informações acerca do nosso programa executivo B2B Sales Performance. Muito obrigado e bom dia a todos. Adeus, bom dia a todos também, tudo bom. Espero por vós no próximo. Adeus. Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem designadamente cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constitui um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ela oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos,
Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país.